que você está trabalhando. Você conseguiu fazer a primeira parte, você está tendo dificuldade. A ideia era pegar aquela situação, né, a princípio, desenvolver o diagrama, fazer o MER em cima dele, né, usar o DER, e para depois desenvolver um script em SQL, né? Aí você pode usar alguma ferramenta MySQL ou PostgreSQL. Então, professor, eu comecei, acho que faz umas 2 semanas, né, que liberou a parte do projeto, então a parte das UAs eu já fiz. Aí eu comecei a fazer essa primeira parte, então, que é o MER, né? E aí depois eu tô, assim, eu me dei um pouquinho melhor, não sei se, pelo menos nos testes que eu estou fazendo iniciais, com o Lucidchart mesmo, perdão, o Lucidchart, Uhum. não sei, assim, foi o que eu me adaptei um pouco melhor. Eu tentei olhar um pouco os três, assim, que até estão como sugestão, né? O Miro, o Canvas, mas eu dei uma olhadinha no chart e eu dei uma. Eu acho que eu consegui fazer um pouquinho mais. Eu acho que eu consegui avançar um pouquinho melhor nele no Tá. que eu estava tentando fazer. Mas assim, eu não aprofundei tanto ainda que eu não consegui. Eu comecei, eu pretendo terminar agora nesse final de semana, né? Não, sem problema. Tem uma outra ferramenta também, eu decidi colocar como sugestão, Dry.io. Vou marcar Dry, aí É eu. isso, draw.io. Também você consegue desenvolver por lá. Então, vê se você se adapta, se você acha que é uma ferramenta Tá. interessante, fácil. Também é bastante usada, tá? Às vezes você consegue se identificar melhor nela do que o Lucidchart. Então, tem isso também, tá? Dá para você usar. Mas qualquer dificuldade que você tiver, você pode me falar. Só um minutinho. Pode me falar que Não, tranquilo. Eu eu- até no módulo passado, eu lembro que eu tive uma dúvida, mandei a mensagem, o professor respondeu bem rápido pela plataforma. Tranquilo. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou mandar sim. Mas por enquanto tá indo assim, mas é eu vou perfeito. te mandar antes de eu fazer a entrega, posso te mandar antes para dar uma olhadinha, que a entrega é até dia 26, até terça-feira, eu pretendo terminar até amanhã, no máximo domingo, aí eu posso te mandar para o professor dar uma olhadinha? Ou Pode, entrega? pode sim, pode sim. Não garanto que eu consiga olhar Ah, exatamente não, tranquilo. Assim, na só hora, mas eu, não, eu não. olhando já te dou um Ah, não, feedback já. mas que também não tem nenhum tempo, mesmo que a entrega é até dia 26, né? Não, acho que vai acabar sendo a entrega mesmo, é verdade. Agora eu vi no calendário aqui. Não, mas pode enviar, não tem Tá. problema nenhum. Assim que eu conseguir já dar uma olhadinha, eu já Essa, te envio, tá? mas essa primeira parte, assim, tá, a explicação tá bem objetiva, deu para entender bastante, então é mais o trabalho que eu estou fazendo mesmo de fazer Legal. é Eu o coloquei junto o aquelas. diagrama, né? Coloquei junto um PowerPoint de dica, não sei se deu certo, recebeu, né? Hum, agora não estou lembrando não, professor. Acho que Eu não. enviei, se eu não me engano, por mensagem. Que eu não consegui subir, eu mandei por mensagem para todos os alunos do Bootcamp. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhada. Ah, sim, verdade. É o banco de dados aqui. É, Sim, o PowerPoint. PDF aqui. Não, eu É, recebi, verdade, eu tinha esquecido. Tá aqui. O professor mandou no dia 11 do eu 11. acredito que pode auxiliar vocês para fazer. São uns passos, né? Uma receitinha de bolo, você vai seguindo esses passos. O que você verificar, vamos por, é, o meu diagrama não tem uma entidade fraca. Tudo bem. Você pode desconsiderar essa etapa, esse passo e partir para o próximo, né? Tá, Mas ele ajuda bastante a gente a modelar o nosso banco. sim.
eu já até tinha salvo aqui, eu fui baixar de novo só para ver, mas ele apareceu como já existente. Eu já até baixei, mas eu não tinha aberto ele ainda. Aí eu vi o passo a passo aqui, tá bem Eu tentei colocar de forma mais clara, tem, fácil. fala o passo, depois tem uma partezinha só explicando e entra um exemplo, né, mostrando como que seria. Passos aqui. Não, nossa, legal, nossa, tá bem legal. Tá, Acho que vai ajudar bem vai. vocês. Opa, maravilha. Professor, Beleza? assim, eu particularmente agora eu não tenho dúvida, assim, eu tô fazendo, tô trabalhando, né, tô trabalhando em cima, assim, eu praticamente não tenho, assim, se eu tiver, eu mando pela plataforma lá, Não, alguma perfeito. uma mensagem, mas eu agradeço bastante a disponibilidade do professor sempre em todas os questionamentos, todas as perguntas que eu faço, o professor sempre responde rapidinho, e agradeço bastante. Não, fica à vontade. Se tiver de dúvida eu puder auxiliar, você pode ir me perguntando dessa matéria, de outra matéria, ou até alguma outra, uma questão dentro da área da TI que eu puder auxiliar, pode mandar aqui. Estamos aqui para ajudar, Muito tá bom? obrigado, professor. Imagina. Ô, Caio, eu vou então dar esse overview das matérias, talvez que você vai passar ainda, né? Aproveitando. Legal. Porque o pessoal acabou não entrando, mas fica para eles também, Tá. né? Então, uma das matérias que a gente vê também é segurança em sistemas computacionais. Então, você consegue imaginar a importância que é hoje a informação para uma empresa, mas não só para a empresa, também a informação pessoal, né? Então, hoje a gente vive num momento onde tudo praticamente está conectado, né? A todo momento a gente está interagindo com a internet e mesmo sem perceber, a gente está deixando nossos dados pessoais lá e as empresas também cada vez mais migrando. Antes a gente trabalhava muito com, por exemplo, um sistema ERP. O sistema ERP, ele é um sistema que praticamente controla toda a empresa, ele é um sistema integrado. Então a informação ela não está aqui e depois ela está aqui. Ela caminha por dentro da empresa, né? Então, entra, vamos supor, pelo setor de vendas, essa informação que entrou pelo setor de vendas, parte dela vai para o setor financeiro, para você fazer um recebimento, parte dela vai para o sistema de produção, então ele vai verificar, tem no estoque, não tem no estoque. Se tem no estoque, vai para a expedição, então ela vai caminhando. Se não tiver, ativa compras, ativa as linhas de montagem, né? Então essa informação, a partir do momento que ela entra, ela começa a caminhar dentro da empresa, ela vai se subdividindo, vai caminhando, e você tem um sistema que gerencia tudo isso, né? Então era comum você ter um sistema dessa forma apenas dentro da empresa, fechadinho no servidor. Hoje você começa a ter muitos desses sistemas web, né? Então, a gente precisa abrir para um vendedor que está externo, ter um acesso. A gente pode fazer isso, claro, por VPN, né? Um tunelamento para a gente manter uma certa segurança, mas, de certa forma, a gente começa a abrir algumas portas, algumas informações da empresa para a internet e a gente tem que estar cada vez mais atento à segurança, né? Não só a parte de informação, você tem a segurança digital, a segurança física. Vamos supor, você tem uma visita na sua empresa, então você tem que estruturar a sua rede pensando numa segurança para ela. Você tem os funcionários que trabalham nessa empresa. Então, como que eu vou montar, desenhar a minha rede para que nenhum funcionário por algum problema, use ela de forma indevida, né, e comprometa a rede interna da empresa, a informação da empresa, um acesso indevido a um servidor, por exemplo. Então, a gente tem N situações que a gente tem que estar sempre alerta quando a gente fala em segurança de sistemas computacionais, segurança de informação.
tá? Então, a informação, ela tem três pilares que são fundamentais: a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade. A gente tem que garantir esses três pilares. Ela tem outros que também são importantes, mas os três fundamentais são esses. E a gente tem que, como profissionais da área de TI, a gente tem que garantir isso. É muito comum a gente tá no setor de TI. Quando é uma empresa focada, uma empresa de TI, as funções elas são bem discriminadas. Mas quando a gente está numa empresa trabalhando em um setor de TI para a empresa, as funções elas misturam. Uma hora você é programador, uma hora você é o cara que está indo arrumar a rede, dando um suporte para um usuário, tá? Então, todo esse peso ele recai sobre você. Ó. Eles chamam o menino da TI, né? Então, esse peso ele cai. Então, a segurança ela também está nas suas mãos. Então, é fazer um documento de política de segurança, um mapeamento de risco, tá? E aí você começa a desenhar a segurança da informação, da empresa, dos dispositivos físicos, uso ou não de pendrive, pessoas são autorizadas a fazer determinadas ações dentro da empresa ou manipular essas informações, esses documentos. Tá? Então, olhando de uma forma geral, a gente começa a olhar para isso e também, dentro do mapeamento de risco, você levar em consideração possíveis ataques que a empresa sofre, né? Cada vez mais a gente sofre ataque. Tem um. Engraçado, essa semana eu conversei com um aluno, professor, o Lucas, lá da engenharia da computação, né? Ele contando que ele tá fazendo um serviço de freela também, além de trabalhar lá no Monitora que foi vendida, ele sofreu um ataque por uma empresa concorrente. E a empresa concorrente conseguiu fazer o ataque usando injeção de SQL. Então, ela colocou códigos SQL por e-mail. Então, tinha uma porta aberta no servidor e essa porta tem que ficar aberta, mas ele mostrou o risco que é, né? E colocando trechos de código SQL via e-mail no assunto do e-mail e também no corpo, a pessoa conseguiu acesso ao servidor, ao sistema, conseguiu criar um usuário no sistema Linux, conseguiu acesso aos arquivos e era num concorrente. Na verdade, é uma empresa que faz esse tipo de invasão e foi contratada por um concorrente deles. Então, isso foi essa semana que eu conversei com o Lucas. Então, a gente tem que ficar sempre atento, né? Ah, e dentro desse mapa de risco, a gente tentar minimizar os riscos. Eles sempre vão existir, mas quando você faz um mapa de risco, bom, eu vou tentar minimizar que isso aconteça. Mas se acontecer, quais são as medidas que elas vão ser tomadas? Tanto de forma imediata, quanto a curto, médio e longo prazo. Eu vou puxar o cabo Tô vendo que estou sendo invadido. Vou puxar o cabo da tomada. É uma medida ou não? É cabível ou não? Então você já tem que ter tudo planejado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, o mapa de risco é para isso. E esses documentos, eles são atualizados constantemente, né? Tanto quando a gente está pesquisando, está conversando com os usuários ou os profissionais da área, e a gente identifica novas vulnerabilidades, então isso a gente tá atualizando de forma constante. Treinamentos com os usuários é muito importante, conscientização do uso, tá? Então, tudo isso é muito importante dentro dessa área de segurança da informação. Belezinha? Só mais um apanhado geral dessa parte Posso de. só fazer só falar também uma coisa que eu vi essa semana? Claro, Assim, eu estou iniciando ainda no curso, né? Mas assim, então desculpa se eu falar não tecnicamente alguns termos corretos.
mas eu vi não lembro se foi numa reportagem ou algum vídeo específico, uma pessoa que trabalha, tem uma empresa de segurança, né, da informação, e ela mostrou um cabo de carregamento do celular, que ela falou que tem um dispositivo muito pequeno lá e só de você espetar no seu celular e colocar para carregar, você acha que está carregando o seu celular, mas ele consegue de um computador acessar tudo que você tem no seu celular, né? E aí eu imagino isso de repente em celulares corporativos, né, onde você tem um segredo industrial, uma coisa com um funcionário que tem dados sigilosos ali no celular, até vai num concorrente visitar alguma coisa, me empresta um cabo para carregar, sei lá, se a gente for ficar pensando, pô, tem muita coisa, né? E você vê o quanto é comum, né, gente? Pô, É, esqueci meu cabo, você me empresta? É, é uma coisa assim, quando a gente não está vivenciando certas situações, a gente tende a relaxar. E quando a gente relaxa, é aí que a gente abre as maiores brechas, né, para algo poder acontecer. Então, essa é uma área que você tem que estar sempre atento. É virar neurótico sem tentar ser neurótico, né? Teve uma invasão, o rapaz ele pegou uma maquininha de cartão, foi numa praça de alimentação do shopping, viu que a moça estava distraída, trocou a máquina. Aí ele sentou na mesa, pegou um suco, sentou na mesa. Todo cartão que passava naquela maquineta mandava via Bluetooth para o computador dele. Senha, número de cartão. Então fez um pequeno estrago, né? Tem vários exemplos, se você procurar na internet também, de pessoas, e aí você tem, é um ataque social, você consegue conversar com a pessoa se fazendo por algum profissional, né? E com isso você consegue captar informações que possam ser importantes para você conseguir invadir. Então, aquela velha história que é de praxe. A internet está ruim naquela localidade. Ligo para a empresa, ó, você trabalha na empresa tal, a internet está aí, tá com problema? Porque a região está, pessoal, óbvio, vai falar que tá, todo mundo quer a internet funcionando, e assim ela consegue tirar algumas informações, né? Então, esse também é um tipo de ataque muito comum e ainda muito eficaz. então, esse relaxamento, né, nossa, é extremamente perigoso, então, né, que essa questão social mesmo, né, o professor falou uma abordagem de ligar e falar, nossa, tá tudo bem aí, como é que tá a conexão, já extrair algumas informações importantes. Que nem o É. professor falou, é de ser neurótico, mas sem tentar ser, né? Se a gente começar a falar, você sai do Instagram, você sai do Facebook, você sai de todas as redes sociais, você começa a enxergar o perigo que é muito bom, mas por outro lado também é um risco enorme, né? A gente, se você, é que quem não pensa nessa maldade, não vê com esses olhos. Mas o que você consegue de informação, por exemplo, de uma pessoa ao olhar suas redes sociais, ela é gigantesca, né? Então, se você quer o alvo é uma pessoa, o alvo é uma empresa, e você de fato começar a estudar esses alvos pela internet, você vai encontrar de forma muito fácil informações que são cruciais para você conseguir um ataque, tá? Então, esses documentos de política de segurança, que aí você precisa de toda a participação dos funcionários, né, que eles vão assinar, e os treinamentos diários, quer dizer, diários não, mas constantes, né? Eles são fundamentais, mostrando sempre casos que acontecem, coisas que tá saindo novidade tanto de segurança quanto de ataque, capaz de falar, eu já vi, já aconteceu comigo, igual correio mandando mensagem falando que você tem um pacote para te retirar, Verdade. eu tô recebendo até agora.
Então, clique aqui para acessar o site e você vê que parece de verdade. Você digitar o site na internet, põe um código de rastreio e vai mostrar onde está parado. Aí você paga lá R$ 50 para liberar o pacote e o pacote nunca chega. Né? De 50 em 50. É igual teve mas muitos anos atrás, um rapaz, ele roubou 1 centavo de cada conta no banco. Quase ninguém vai perceber que sumiu 1 centavo da sua conta. Mas um senhorzinho percebeu. Ele foi no banco questionar e aí descobriram todo o que estava acontecendo. Nossa. Né? Então, quantos correntistas não tem um banco? 1 centavo de cada um, ele conseguiu uma graninha boa. Então, essa área de segurança ela é fundamental, né? Dentro de um setor de TI. Tá? Mas aí, quando chegar na matéria, você começa a aprofundar mais. Acho que você vai gostar da. Legal essa introdução, porque começa a abrir a cabeça aqui para algumas coisas, né? Tipo, então, no nosso cotidiano mesmo, de um usuário simples mesmo, aí, né, do que passa pela gente, né? A gente não percebe como um usuário simples, como um leigo, e aí depois que que eu tiver disciplina e conseguir entender melhor tecnicamente, né? Imagino como vai abrir mais ainda Sim, a cabeça. sim, vai ser interessante. Você vai ver possibilidades que falava, nem imaginava que dava para fazer esse tipo de coisa. Aí você começa, você automaticamente vai começar a agir de forma diferente com sua vida pública, né? Sua vida online. Então, aí eu já estou pensando primeiro, que eu sou engenheiro civil de formação, né? Às vezes, nessa a gente, a gente manda um projeto para alguém, aí, pô, mas aí o arquivo é editável ou não é, consegue editar ou não, Uhum, o meu registro que está ali, o meu CREA, o projeto, e se alguém no meio do caminho pega, ou lá na ponta pega esse projeto e altera, e aí como é que eu fico? Como é que eu estou nessa defesa minha também, né, dos meus projetos que eu desenvolvo no software de engenharia? Como é que é a segurança disso também, né? Agora eu estou uhum. pensando nisso, inclusive. Acho que eu colocar uma pulguinha aí, né? Aí eu falo assim, pô, e aí? Mas e se alguém alterar alguma coisa que eu fiz? Né? E a gente, né, é de novo, né? É, É a paranoia sem tentar ser neurótico, né? é, para nós sem tentar ser neurótico, vou tentar manter É, um equilíbrio, né? Mas sempre tentar estar atento. Tá? Outra matéria que você vai passar por ela é o teste de software, né? Então, a gente tem algumas etapas para esse teste, né? De forma boba até, mas o objetivo do teste de software é ver que esse teste funciona, ver que o software funciona corretamente, né? E a gente tem alguns tipos de teste, algumas etapas, né? Então você vai poder testar, você pode passar por alguns testes de trechos de código, a gente chama de desculpa, teste unitário de unidade. Então você vai pegar funções, trechos de código, fazer testes específicos dessa parte. Você tem testes de integração, né? Então você começa a ver módulos desse software, como que eles estão se conversando, né? Então, como eles estão integrando, se a informação ela está saindo daqui, chegando íntegra, confiável, disponível desse outro lado, então são aqueles os três pilares ali, né? Então, se ela está chegando, ok, você tem esse tipo de teste. Teste do sistema, o sistema aí é como um todo, tá? Teste de regressão. Teste de regressão é você pegar se algumas correções daquele sistema, se eles estão afetando outras áreas também. Então, você desenvolveu um módulo, e aí você tem um trechinho desse módulo, vamos supor que você está desenvolvendo um módulo estoque, por exemplo, né? E aí você estava desenvolvendo a entrada no sistema.
A entrada no sistema, aí você vai verificar, afetou outras funcionalidades dentro do módulo do estoque? Aí você começa a voltar para ver essas funcionalidades que já estavam ok se foram afetadas pela sua nova correção. Tá? Então, uma forma de teste de regressão. Teste manual, tem o pessoal do QA, né, o Quality Assurance. Eles vão testar com casos reais, estudos de casos reais, então ele separa ali alguns casos reais e começa a fazer o teste no sistema, como deveria funcionando já de forma real. Tá? Então você vai fazendo esses testes para ver se está ok. Deu na mão do usuário, sempre volta alguma coisinha. Então, é bom e não é bom, né? Mas o pessoal consegue encontrar coisas que às vezes a gente não encontra, porque na nossa cabeça tá tudo muito óbvio, né? E na prática não é assim. Então eles conseguem fazer todo esse teste manual e ver se encontra alguma coisinha que possa ser corrigida, né? Tem testes automáticos e aí você usa algumas ferramentas automáticas para fazer esses testes dentro do seu sistema. Então, por exemplo, tem o JUnit, que vai fazer junto com o Java. Selenium, ele vai fazer com interfaces web também, ele usa a parte de web. Então, aí você já consegue testar tanto parte de sistemas voltados para o web quanto outros sistemas, tá? Então, a parte de teste de software, ela abrange esses caminhos, né? Então, desde o planejamento, o teste de funcionalidades, tá? Ele vai caminhar por isso, beleza? E aí, falando, é que eu olhei uma outra matéria aqui, integração de aplicações. Quando a gente falou dentro do teste, né? A informação saindo daqui e indo para cá, porém era dentro do mesmo sistema. Quando a gente fala de integração de aplicações, a gente pode falar de APIs. Tá? Então, nessa matéria, além de ver, claro, HTML, CSS, você vai estudar também APIs, API REST, e aí você vai trabalhar com XML e JSON. Então, quando você vai caminhar com a informação entre dois sistemas diferentes ou entre módulos, então vamos supor que você está desenvolvendo um aplicativo Android. Tá? Então, esse aplicativo Android ele vai ser o seu front, né? A frente ali, o que o usuário está vendo, o que o usuário está trabalhando, e você vai precisar mandar as requisições para um back-end conversar com o banco de dados, né? Então, vamos supor esse back-end é Java com Spring. Então, esse caminhar entre o front e o back, você pode usar APIs para conversar. Então, a gente pode pegar esse front aqui, gerar um arquivo JSON, ele vai ser enviado via HTTP. Então, quando você ver a linguagem HTTP, que é uma linguagem de marcação, você vai entender a parte de post e get. Isso são formas de você enviar, vamos supor, um formulário, um exemplo, tá? O get, ele normalmente, essa informação, ela vai na linha de endereço, e o post, ele vai codificado escondidinho, né? Você não consegue ver essa informação. Então, você consegue passar get post via HTTP, e aí você tem esse back que vai receber esse JSON, vai trabalhar ele e fazer a solicitação no banco, fazer o que precisar fazer, que aí fica a parte lógica do sistema, né? Fica no back-end. Depois que ele fizer todo o tratamento, que é a lógica do seu sistema, ele devolve para o front a resposta. Ele envia novamente um JSON com a resposta. Essa resposta ela é apresentada para o usuário, tá? Então, tem algumas ferramentas que você pode ir testando. Então, eu preciso montar
um front para poder fazer esses testes da API, não. Tem algumas ferramentas, pegando, acho que Infinity, mas o Postman, ele faz essas requisições, então você consegue criar um arquivo XML, o corpo da mensagem, né, XML ou JSON, e enviar isso para o back-end, o back-end te devolve a resposta, deu tudo certo, sua API, seus endpoints estão ok, e aí você só faz a chamada pelo front, e a sua API tá certinha, tá? Então, sempre que a gente precisar trabalhar com a informação, caminhar com ela, isso são ferramentas que a gente pode usar, essas APIs, tá? Então, a gente pode trabalhar com arquivos JSON, arquivos XML, tá? Então, isso hoje é muito usado. Beleza? Acho que deu para... Não, assim, como eu falei, mesmo começando agora, mas bem interessante, para pegar uns conceitos bem legais, assim. Bacana. Professor, quer complementar alguma coisa? Talvez eu tenha deixado passar. Não, foi tudo. Então, acho Foi que... tudo. Eu também Bom, tranquilo. Acho que falar deu tudo certo. A gente pode... daqui a pouquinho também, às 7 horas eu tenho um compromisso, né? Eu Tá, também tranquilo. ia ter que sair daqui a pouquinho, mas agradecer a aula aí, que foi muito boa, foi bem proveitosa. Que bom que deu para Bastante coisa aí, que apesar de estar começando, aproveitar. deu para aproveitar bastante coisa, bastante informação do que vem pela frente. Perfeito. Que bom, deu para aproveitar. Mas qualquer dúvida, problema, lembra que pode enviar uma mensagem. Tá bom? Sim, obrigado. Beleza. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa Valeu. noite. Boa noite a Um todos. abraço, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. É,